Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo nos alcance mais uma vez nesse dia. Estamos quase concluindo as considerações sobre os livros proféticos e hoje, de um modo especial, o livro de Zacarias, o penúltimo livro do Antigo Testamento. É um livro com 14 capítulos. Zacarias, ele ministra ao povo de Deus aproximadamente o ano 520 antes de Cristo, período após exílio. Ele traz uma mensagem bastante incisiva. Seu conteúdo, no geral, cerca de 8 visões, um tanto difícil resumir a mensagem. No entanto, ela fala de esperança. Claro, traz também mensagens de advertência, mas fala de um futuro glorioso, não somente para Judá, Israel, mas para todos os remanescentes das nações que aceitarem a mensagem do Senhor, a mensagem profética. O significado do livro diz justamente: o Senhor se lembra. E quem sabe, em meio às dificuldades, os problemas, Israel havia esquecido disso, e o Senhor faz questão de mostrar, através do ministério profético de Zacarias, que o Senhor se lembra, que o Senhor não se esqueceu. Zacarias, a sua mensagem com respeito à restauração, com respeito ao Messias, quem sabe tenha menos informação somente em relação a Isaías, mas em relação aos livros do Antigo Testamento, ele é o que mais fala sobre esse tema, que mais aborda essa mensagem. Então, a você que nos acompanha pela Rádio 97, a você que nos acompanha através do YouTube, e de um modo especial hoje, nossos irmãos de Paraná que estarão nos acompanhando também essa mensagem. Que a graça de Deus, que o Espírito Santo de Deus atue poderosamente na vida de cada um. Antes de entrarmos nas considerações, é claro, é um resumo sobre o livro, queremos pedir a orientação do Espírito Santo de Deus para entendermos a mensagem. Querido Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela oportunidade nesse dia meditar na palavra do Senhor, nas considerações sobre o livro do profeta Zacarias, e pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus que inspirou a mensagem, que também fale conosco para entendermos e também podemos aplicar em nossas vidas aquilo que for do agrado do Senhor. Rogamos a tua paz, a tua graça e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Começando aqui, o capítulo 1 do livro de Zacarias, falando já sobre a exortação ao arrependimento. O versículo 1 do capítulo 1 diz que no 8º mês, percebe que tem uma mensagem que é possível, de certa forma, diferente de alguns livros, achar um ponto de origem. Né? O 8º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor. Então ele identifica um reino, um poder dominante. A palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 4 ainda diz: não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Não percebe que é enfatizado muito essa palavra, assim diz o Senhor dos Exércitos. E eu percebo aqui uma semelhança, até porque foram contemporâneos, trabalharam, quem sabe, com pouca diferença de data, Ageu e também Zacarias,
onde ele fala: volte à memória, lembre dos vossos pais e dos primeiros profetas. Quais os primeiros profetas? Quem sabe Isaías, quem sabe o próprio Jeremias, Amós, Oséias, aqueles que levaram a mensagem madrugando, enviando, advertindo, para que, quem sabe, se possível fora, e seria possível caso eles houvessem arrependido, não serem levados para o cativeiro. Deus disse através do ministério dos profetas anteriores, dos profetas que profetizaram antes do exílio: se me ouvirem, se me escutarem, comerão o bem dessa terra, mas se não, sereis levado para o cativeiro. E a mensagem é dita de que nenhum remédio houve, senão, de fato, ser levado para o cativeiro, porque rejeitaram a mensagem do Senhor, a advertência dos profetas, e Deus chama a atenção deles aqui através do ministério do profeta Zacarias, para que eles não fossem como os pais, eles agora que estavam no período pós-exílio. E ele fala: clama, clama, chama a atenção a isso, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Será que os profetas ainda vivem ou vão viver para sempre? Então Deus está trazendo essa mensagem, essa exortação, inicialmente de arrependimento, e a partir então do próprio capítulo 1 começa as visões, pelo menos 8 visões. Quero pegar aqui o versículo 12 do capítulo 1 ainda, onde temos um ponto importante. Diz assim o texto: então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado esses 70 anos? Podemos perceber aqui que essa mensagem, quem sabe, seja até mesmo paralela com aquilo que Daniel entendeu. Daniel, no seu livro, ele diz que entendeu pelos livros do que havia falado o profeta Jeremias, que as assolações de Jerusalém seria de 70 anos. E ele ora em conformidade com esta mensagem para que pudesse voltar, ou para que o povo pudesse voltar. Senhor, lembra, Senhor, da promessa que o Senhor fez. Esas e Neemias da mesma forma. Eles pedem auxílio, oram ao Senhor, o Senhor permite que eles pudessem voltar para reconstruir ali os muros, as cidades assoladas, os sepulcros dos seus pais, e eles oram em conformidade com isso, com essa mensagem, de entender o tempo. Aqui o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estás indignado faz 70 anos? Então havia um período de tempo para que eles ficassem em cativeiro e pudessem voltar. Na sequência aqui ainda, falando o versículo 13, respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Então, o Senhor trouxe palavras consoladoras, palavras de ânimo, dizendo: eu estou zelando, eu não esqueci. O nome, como eu mencionei, de Zacarias quer dizer isso: o Senhor se lembra. Entrando para o capítulo 2, é claro que é um resumo, né, do livro, os pontos mais deixamos já em destaque. Capítulo 2, a partir do versículo 6, justamente está falando que Israel é exortado a voltar para Sião, onde diz: ei, fugi agora da terra do norte. E muitos estavam acomodados, né, pensando que Babilônia seria a pátria. Fugi da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ei, salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos: para obter esta glória enviou-me às nações que vos despojei. E ele diz ainda
que vos despojei, as nações que vos despojam, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Então não é tempo de acomodar, como se aqui fosse o repouso final. Fugir da terra do norte. Babilônia será tomada, vai cair. Ontem mesmo à noite, no nosso grupo de estudos, trabalhamos sobre isso, a mudança de um império, onde Babilônia tem essa última noite e passa a dominar agora os medos e persas, seguindo o livro de Daniel, Daniel capítulo 6, fiel a toda prova. Então, todos os reinos do mundo, Paulo escreveu, não temos cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, buscamos a futura. Verso 11 diz ainda, naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor. Seguindo aqui ainda, ele diz, se juntarão ao Senhor, o meu povo, habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Então, dando a certeza de que é o Senhor que enviou. A mensagem é do Senhor, a mensagem não é simplesmente do profeta. A quarta visão, falando sobre o sumo sacerdote, Josué, diz o texto que Deus mostrou ao sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Ele não somente estava diante do anjo do Senhor, mas Satanás estava à mão direita dele para lhe opor, ou quem sabe para acusar, porque esse é o seu trabalho. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? E quem sabe quantas vezes na história do povo de Israel, ou na igreja cristã primitiva, ou em cada período, em cada geração, quem sabe em nossos dias também, o inimigo está a acusar e o Senhor diz que o Eterno o repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Então não é pelos atos passados simplesmente, mas pela transformação daquilo que o Senhor é capaz de fazer na minha e na sua vida. Aquilo que o Senhor pode fazer por nós, muito além daquilo que eu e você podemos fazer, porque nós não podemos nada. Pela graça nós somos salvos mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Eu estou dizendo não fazer nada no quesito salvação, porque é nos dito que devemos operar nossa salvação com temor e tremor, a cada dia crescer, porque é o texto da carta de Pedro, diz que naquele em que não há essas coisas, não há um crescimento diário, é cego, nada vendo ao longe, tendo esquecido a purificação dos seus antigos pecados. Na quinta visão, a partir do capítulo 4, fala sobre as oliveiras, que vertem de si o azeite dourado. E ele faz uma pergunta: o que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, que estão em cima do candelabro. Junto a este, ele vê 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Senhor, ou meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu o que é isso? Respondi: Não, meu senhor. Prosseguiu, né? E ele me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder ou por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. No livro Verdade sobre os Anjos, comenta um pouco sobre isso e é mencionado, quem sabe até mesmo em miniatura, em relação à Arca da Aliança, né? Dois anjos, 2 querubins ali, propiciatório. E como que esses anjos recebendo, no capítulo 15 do Evangelho de João, Cristo até fala: eu sou
a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, o agricultor. E fala da necessidade de estarmos conectados, ligados a ele, porque o galho de si mesmo não produz se não estiver conectado à videira. E quem sabe, de igual modo, esses anjos recebendo da plenitude do Espírito de Deus, eles trazem até nós anjos que sobem e descem pela escada que Jacó viu, e essa escada, representativamente, né, Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Deus e Cristo quer morar em nós em espírito e conceder-nos a cada dia o poder para viver e vencer, sendo então consolados com a mensagem de esperança, porque mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, o intuito do Senhor sempre é restaurar, sempre é trazer uma renovação e uma mensagem de esperança quanto ao futuro. Avançando ainda aqui nas nossas reflexões, capítulo 7, pegamos aqui alguns versos, selecionamos, né, alguns versos onde trazer as reflexões, falando sobre a desobediência, que ela foi a causa do cativeiro, enfatiza isso, mostra de fato isso. O problema não estava no Senhor, mas o problema estava no próprio povo de Israel. Onde então é dito, capítulo 7, a partir do versículo 12, sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Então, o próprio profeta falando, eles fizeram o coração duro, não guardaram os mandamentos, não guardaram a lei de Deus, um coração de diamante, para não ouvir os profetas que nos precederam, os profetas anteriores, os profetas que profetizaram antes do cativeiro, ou quem sabe poderiam evitar o cativeiro. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei e eles não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, mais uma vez, é enfatizado bem claro que a causa, o motivo do cativeiro, porque eles endureceram o coração, não guardaram os mandamentos. E podemos, quem sabe, parafrasear, trazer para o nosso contexto. Será que não é diferente? Quantos, até mesmo, não estou falando como uma crítica direta a isso, mas quantas religiões que professam, que pregam, que fazem sinais, curas, maravilhas, mas que rejeitam os mandamentos de Deus, quando num todo, mas pelo menos em parte, dizendo: não, isso é do Antigo Testamento, isso é da lei de Moisés, isso é do passado. Rejeitam os mandamentos de Deus. E esse foi o motivo pelo qual Israel cai em cativeiro. E não será diferente nos nossos dias, quando o Senhor permitirá que, mais uma vez, venha as angústias, as perplexidades, as perseguições, quando as fogueiras das perseguições que assolaram no Antigo Testamento, mais no contexto aí de cativeiro, e no Novo Testamento, quem sabe a questão das perseguições, das imposições, de intolerância religiosa, novamente vai estar a acontecer. A imposição daquilo que eles têm como verdade. Então, aqui é mostrado bem claro que foi a desobediência aos mandamentos de Deus, e isso, consequentemente, levou à adoração a outros deuses, e o resultado, então, foi o cativeiro e os 70 anos de Israel, passado ali, então, em cativeiro. Avançando, capítulo 9, falando agora de promessas, né? O rei vem de Sião, capítulo 9, a partir do versículo 9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis, aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Isso, é claro, cumpre-se inicialmente no ministério de Cristo, onde ele entra em Jerusalém, né? Uma profecia em Zacarias que se cumpre no Novo Testamento,
onde ele pega um jumentinho que ninguém havia montado ainda e entra. Apesar de falar de um rei, e sabe, no contexto de conquistador, mas fala de um rei humilde, montado em um jumentinho, cria de jumento. E no final do versículo 10 diz que ele anunciará paz às nações. Olha que conquistador, né? Geralmente os conquistadores, principalmente o que o mundo nosso conheceu, Babilônia, os Medos e Persa, Grécia e os do nosso mundo hoje, arrogantes, né? Conquista através do poder, da espada, mas ele anunciará, ele vai conquistar e anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e de Eufrates até as extremidades da terra. Então, que maravilha essa mensagem. Voltai à fortaleza, ó preços de esperança. Então, essa é a mensagem do Senhor. Mensagem de restauração deste Rei, Cristo, o Messias, o Salvador, que conquistou com o seu sangue e ele declarará paz às nações. O verso 17 diz, pois quão grande é a sua bondade, quão grande a sua formosura. O cereal fará prosperar, né, os jovens e o vinho as donzelas. Capítulo 10, falando que o Senhor abençoa Judá e Israel, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, ao Senhor que faz as nuvens da chuva, ele dá aos homens aguaceiro, a cada um a erva do campo. Então, pedir ao Senhor no tempo certo a chuva. Nós podemos pedir e clamar ao Senhor também pela chuva, a chuva serôdia, chuva que rega a terra. Em Oséias é uma mensagem dizendo conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como a alva será a sua saída e ele virá a nós como chuva serôdia que rega a terra. O Senhor, ele quer derramar aguaceiros do seu Espírito sobre nossas vidas. Aqui tem uma mensagem também, uma profecia falando da vida de Cristo, o ministério de Cristo, diz o texto, eu lhes disse, que, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, o meu salário 30 moedas de prata. Isso aqui é uma profecia apontando, você conhece, acredito, né? Do preço do qual foi avaliado Cristo, entregue por um dos seus próprios discípulos. A salvação de Jerusalém, capítulo 12, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, e aquele que estendeu o céu, fundou a terra, fez o espírito do homem dentro dele. Então, este é o Senhor. E ele fala que ainda naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos que erguerem contra ela ferirão gravemente. É a mensagem. Diz ainda aqui, capítulo 12, versículo 8, naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, os mais fracos dentre eles. Naquele dia será como Davi, e a casa de Davi como Deus, como anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Então há uma palavra de destruição, mas no entanto o Senhor mostra que os remanescentes, aqueles que aceitarem o Senhor, serão salvos. O arrependimento dos habitantes de Jerusalém diz que sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça, de súplica. Olharão para aquele a quem transpassar e pranteá-lo-ão como quem pranteia por o unigênito, e chorarão como quem chora amargamente pelo o primogênito. E aqui no capítulo 13, falando sobre a eliminação dos ídolos, e quem sabe nossos dias também, né, dos ídolos, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra o nome dos ídolos, e deles não mais haverá memória. De todos os ídolos. E não é diferente também em nossos dias, o Senhor eliminará os ídolos, tudo aquilo que o Senhor não edificou. O verso 5 diz que cada um, porém, dirá, não sou profeta, sou lavrador
da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém disser que feridas são estas em suas mãos, responderás: feridas as quais fui ferido na casa de amigos meus. Aqueles que, quem sabe, alcançarão a salvação e questionará e perguntará sobre isso e conhecerá de que houve um Redentor, um Salvador que os redimiu. Capítulo 13 ainda diz que em toda a terra, versículo 8, diz o Senhor dos Exércitos, dela serão eliminados e perecerão, mas a terça parte estará nela. Farei passar a terça parte pelo fogo e a purificarei. Entrando no capítulo final, fala sobre o juízo de Jerusalém e seus opressores, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém e a cidade será tomada. Ainda diz, verso 3, então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente, para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Então essa mensagem fala da renovação final. Tem algumas ideias controversas, não é o tema para esse momento, mas é a renovação final onde o Senhor estabelecerá um novo céu e nova terra. Aqui diz ainda, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Então temos o período dos 1000 anos, onde a terra estará assolada e vazia, mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Ou quem sabe ao final disso, onde o Senhor diz que não precisará da luz do sol nem da lua, mas o Senhor será a sua luz e o Cordeiro a iluminará para sempre. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, outra metade até o mar ocidental, e verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será o rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Diz que toda a terra se tornará uma planície de Gebá e de Rimon, onde todas as nações, e ele até diz aqui ainda, olha, todos os que restarem de todas as nações, do remanescente, que vierem contra Jerusalém, subirão de ano a ano para adorar o Senhor. Ele até faz menção da festa do tabernáculo, festa de alegria, de gratidão, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor fará, não somente por Israel, não estou falando no contexto literal, mas todas as nações, aqueles que aceitarem o Senhor. Que a graça de Deus nos alcance nesse dia, que vamos frutificar para a honra e glória do Senhor. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos por tantas e tantas vitórias, promessas de salvação, de restauração, de nos conceder a unção do Teu Santo Espírito, e preparo necessário para estar com o Senhor na eternidade. Dá-nos a Tua paz, Tua graça, abençoe ricamente a cada um que tem nos acompanhado, seja no 97, no YouTube, e assim vamos preparar-nos para o encontro com o Senhor. São bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.